Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo com vocês um texto da Palavra de Deus que está no livro de Filipenses capítulo 2, no verso 5, e a Palavra de Deus diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Amém? Coração puro. Verdade. Quando nós pensamos no Senhor Jesus Cristo, nós pensamos na pureza que havia nele e principalmente que nele não havia pecado algum. Mas nós que somos de uma raiz pecaminosa, é muito difícil que o nosso coração se contenha contra desejos, atitudes e motivações. Muitas vezes os nossos desejos, nossas atitudes e as nossas motivações, elas são contrárias à vontade de Deus. Muitas vezes elas nos tendem ao pecado. Por isso a importância que nós devemos buscar com toda a nossa força e nosso ser a transformação do nosso ser. E como nós nos transformaremos? Através de nós nos negarmos e assim vivermos para Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo nos diz que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós passamos a ser uma nova criatura. Passamos a ser templo do Teu Espírito, do Espírito Santo de Deus, e passamos a viver uma vida nova com Cristo Jesus. Ou melhor, o nosso velho homem deve morrer e viver agora e nascer novamente um novo homem. Nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus, que vive agora segundo os padrões morais de Deus, segundo a sua palavra. E por isso é tão importante que nós devemos buscar nos purificar o nosso coração para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos compartilhar do mesmo sentimento que Jesus compartilhava. Precisamos viver da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo vivia. Doando o amor de Deus às pessoas. Precisamos verdadeiramente ter essa transformação. A transformação não é num piscar de olhos. Eu sei disso. A transformação, ela é diária. É como se você fosse construir uma casa nova do zero. Precisamos primeiro fazer toda a parte do alicerce, a base da casa, a estrutura da casa. E aí nós precisamos depois, tijolo a tijolo, bloco a bloco, construir as paredes dessa casa. Assim é o nascer de novo, assim é construir uma nova vida em Cristo, baseando-se não nos ensinamentos antigos, mas nos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Nós somos cheios de tradições, cheios do que a cultura nos impôs, cheios daquilo que a sociedade nos ensinou. E agora está na hora de nós vivermos uma nova vida em Cristo. Então precisamos derrubar essas paredes velhas e levantar novos muros, muros esses que são construídos através dos padrões morais de Deus. E por isso é tão difícil, não é fácil. Uma transformação que é diária, ela só é alcançada se você perseverar e meditar na palavra de Deus. Ser cheio da palavra de Deus para que a sua mente possa ser transformada, a sua mente passe a pensar como Deus pensa, como Cristo pensou e como Ele pensa. Então, na verdade, nós precisamos ter essa renovação da nossa mente, porque o nosso coração, que já está, na verdade, acostumado
a buscar desejos pecaminosos, atitudes erradas e motivações que são contrárias à vontade de Deus, ela passe a ser transformada em ter desejos puros, atitudes não pecaminosas e motivações que estejam no centro do propósito de Deus. Por isso que precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada vez mais buscar a Deus e ser cheio do Espírito Santo. Permita ser verdadeiramente o templo do Espírito Santo de Deus e assim ser cheio de Deus e poder assim testemunhar, ser testemunha viva do amor de Cristo onde quer que você esteja. Amém? Purifique o seu coração. Seja como o Senhor foi, como Ele é e como Ele sempre será. Amém? Vamos orar então. Querido e soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos transformados, ó Deus, a sermos, ó Pai, humildes de coração, sermos, ó Deus, temos nosso coração puro, Pai, e assim, ó Deus, temos motivações, atitudes e desejos que sejam puros diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Pai, a sermos transformados, é o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia. Não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus Cristo.